Bom, sou o Maurício Ferreira, proprietário e chefe da equipe Full Time Sports da Stock Car. Estamos competindo em 2020 com o novo Corolla da Stock Car, uma equipe formada por 4 carros. Na verdade, nós temos lá a divisão de 2 equipes, a Full Time Sports e a Full Time Bassani, mas no comando geral é como se fosse uma equipe de 4 carros. Falando em parcerias, nós tivemos a agradável execução ou concretização da parceria com Real Radiadores, agora nesse momento até um pouco atípico de se falar em parcerias, e buscamos ali junto com a Real tecnologia, performance, porque para quem não sabe, o cooling de um carro de corrida, a refrigeração de um carro de corrida está totalmente atrelada à performance dele. Então estamos buscando ali uma sinergia para controlarmos bem a temperatura da água com os radiadores, com uma manutenção e uma troca constante deles, e vocês vão acompanhar um pouco mais desse processo junto com a gente durante agora essa parceria formada, onde iniciamos em 2020 durante uma pandemia praticamente, o campeonato em curso, estamos bem posicionados, tivemos 4 corridas até agora, vencemos 2 corridas das 4, essa troca de experiências junto à Real e à Full Time no Motorsport, espero que proporcione o fruto da parceria de desenvolvimento, de crescimento da empresa voltada à performance, e para nós com certeza trará benefícios de estarmos sempre buscando o alto rendimento, que é o que a gente faz. Na verdade, como qualquer carro de corrida, no mundo do motorsport, a temperatura é sempre um calcanhar de Aquiles, é um limite. A gente sempre tende a buscar andar o mais fechado possível pela aerodinâmica e, óbvio, você tem limites aerodinâmicos buscando performance pela troca de calor, pelo cooling, pela refrigeração do carro. Então, quanto mais você mantém as colmeias abertas, né, do radiador, ela trocando o calor mesmo com a passagem do ar, você tem uma eficiência melhor e uma temperatura um pouquinho mais baixa. Como é um carro que tem uma média horária, anda sempre muito rápido, muito próximo do solo, as próprias pedrinhas do asfalto, um pó, andar atrás de outro ou alguma coisa que venha, danifica com uma velocidade o radiador ou as colmeias se fecham mais rápido do que o normal de um carro de rua. Então aqui a troca se dá muito buscando performance, e a gente, quando fala em performance, nós estamos falando em 3, 4 graus de temperatura, que para nós já é significativo, e num carro de rua é imperceptível, né? As pessoas nem medem 3, 4 graus de diferença num carro de rua. Bom, a chegada da Real como fornecedor oficial do radiador de água para a categoria Stock Car, e aí agora com sinergia junto com a Full Time, vai nos proporcionar também desenvolvermos os outros trocadores de calor do carro que também estão nos seus limites, né? Nós estamos pensando já numa versão evoluída do radiador de água, aguardando o projeto 2021 para vermos se vamos ali aumentar um pouquinho a área, e vamos agora iniciar aí um projeto de baixarmos um pouco mais a temperatura do óleo do motor, que é um radiador, é um trocador de calor, como a água, que também é bem limite para nós, e a novidade nós vamos tentar aí juntos desenvolvermos com tecnologia de vocês e com o nosso expertise, o nosso know-how de pista, um trocador de calor por combustível, que também muitas vezes chega no limite ali, passando dos 55 graus, já tende a entrar em ponto de ebulição o combustível e você ter falta de combustível mesmo tendo combustível dentro do tanque. Então precisamos abaixar um pouco essa temperatura do combustível também, acho que vai ser uma novidade de tecnologia, vocês têm o conhecimento para fazer. Vamos compilar as ideias e desenvolvermos algo assim para o 2021, que parece que o ano começou agora, mas o ano já estamos no planejamento de futuro, 2021 está chegando. A performance do motor, o mapa do motor, nós não mexemos, ele é standard igual para todos, mas ele tem um limite que, obviamente, quando você vai esquentando, esse limite do mapa pode se tirar um pouquinho de ponto. Nós temos 2 modos de segurança inclusos pela fornecedora de motor na ECU. Um deles é o que eles chamam de soft, que é um modo de segurança mole. Por exemplo, se você passar de 97 graus ou de 104 graus na água durante a prova, você perde um pouquinho de potência. E o hard, que você chega a perder uma corrida, que é o pior dos mundos. Se você passa mais um pouco de temperatura, corta o motor e você perde todo o trabalho que foi feito por uma corrida, né? A corrida para nós é a consolidação de um trabalho de muito tempo, ou de intervalo entre elas, ou de uma preparação para o início de uma temporada.
e é onde você realmente conquista os pontos que fazem parte de um campeonato, que é por ele que nós lutamos. Trabalhamos com 2 radiadores separados, por uma questão física, que nós temos a proteção por segurança do que a gente chama de nose box, que é um crash box, por uma questão de batida, de segurança. Então você tem adaptações, normalmente no carro de rua é um radiador único, que pega ali a frente inteira da grade, vocês vão poder acompanhar por vídeos e por fotos e, claro, a evolução de todos aqueles que puderem estar em loco com a gente, entendendo um pouco das adaptações para o motorsport. Mas eu imagino que o conceito sempre é o mesmo. A gente já tem essa diferença por questões de projeto de um carro e do outro, né? Já tem um radiador ali com uma área muito maior. Eu nem acho que deve ser, mesmo os 2 radiadores aqui não devem chegar na área daquele ou devem ser próximos às áreas totais. Só que um radiador único contra 2 aqui. E aí você tem ligações do motor que podem ser diferentes quando você tem 2 radiadores ou um único radiador. Aqui a gente pode ligar em paralelo ou em série, que é o que a gente chama, né? Série passando primeiro num e depois indo para o outro, ou paralelo, porque nós estamos falando de um motor paralelo, porque o motor V8 tem 2 cabeçotes, a bancada do lado esquerdo e a bancada do lado direito. Então a gente pode fazer essa ligação paralela, devolvendo junto e saindo de cada um deles, de cada cabeçote. E quando você tem um radiador só, você nem tem essa possibilidade. Aqui está se demonstrando mais eficiente a ligação em paralelo, como se nós tivéssemos um radiador para cada cabeçote, para cada lado do motor. Bom, pessoal, aqui fica muito claro a diferença entre o radiador usado, que no nosso caso é pouco usado. Esse radiador tem 1000 quilômetros apenas. Então, se vocês observarem, só pelos detritos de pista, da maneira que a gente utiliza em motorsport, já tem muitas colmeias amassadas, fechadas, e isso dificulta um pouco a refrigeração, o cooling do carro, né? A troca de calor. Então, depois de 1000 quilômetros no máximo, a gente já vem para um radiador novo. Vocês observam muito claramente aqui a diferença, né? O tamanho da diferença, que é perfeito aqui, ó. Aqui você vai ter o ar passando com a velocidade que, quanto mais velocidade, mais ar, mais troca de calor, a temperatura baixa. E para nós, 3, 4 graus, que deve ser a substituição desses radiadores, é fundamental. Às vezes é do sucesso para o insucesso, é de uma vitória para nem terminar uma corrida, o que é fundamental para nós. Pela nossa experiência e todos os dados que nós temos, como nós temos 2 radiadores desse em cada carro, a troca desses 2 radiadores por 2 novos, nós estamos falando em mais ou menos 4 graus, ou seja, nós estamos falando de 3 a 5, 1 grau aí de delta de limitador, porque eu não consigo só precisar o quanto que realmente aqui está passando ou não está. A gente até tem como medir isso, mas para nós, como a gente vai trocar de qualquer forma, não conta muito. O importante é a gente saber que nós vamos ter aqui um ganho de 5 graus na temperatura por um tempo. Provavelmente nos primeiros 300, primeiros 500 quilômetros, a eficiência é maior. E aí depois ele vai começando a fechar um pouquinho e vai piorando. Mas com certeza dessa troca para essa, nós estamos falando mais ou menos 4 graus, ou seja, de 3 a 5 graus é seguro essa troca.